Fala galerinha, fala moçada, bom, prazer demais estar aqui com vocês nesse programa Entendendo a Notícia. Esse que é o nosso episódio de número 5, né, da segunda temporada do Entendendo a Notícia. Eu trouxe aqui uma reportagem da Folha de São Paulo, certo? Aliás, essa reportagem ela foi publicada no New York Times e replicada aí pela Folha de São Paulo exatamente em março de 2018. Agradecendo inclusive ao aluno Alisson Pablo, né, lá do Farias Brito, que nos encaminhou essa reportagem para que a gente pudesse fazer esse Entendendo a Notícia sobre essa temática. O texto aí, você vai ter acesso a ele, diz assim, ó, pesquisa infecta humanos com 20 vermes da esquistossomose. Então, uma pesquisa que foi realizada na Holanda, 17 voluntários aceitaram hospedar o verme em seus corpos por 12 semanas. O intuito aí é a fim de ajudar no desenvolvimento de uma vacina para esquistossomose. Vamos conhecer um pouquinho da reportagem, diz assim, ó, a doença atinge mais de 200 milhões de pessoas por ano e mata milhares, especialmente na África e na América do Sul. Parece estranho e até louco a ideia de se ter um verme crescendo dentro de você. Mas ela diz, porém, que o risco para os voluntários é pequeno, a pesquisadora, especialmente se comparando aos potenciais benefícios do surgimento de uma vacina. Um conselho de ética médica holandês concordou, né, com a sua avaliação. Enfim, qual é o objetivo aí, né, dessa pesquisa? É infectar pessoas, né, com o verme causador da esquistossomose, e a partir desse quadro de infecção, verificar como o organismo responde para se estabelecer qual é o tipo de componente antigênico do verme que dispara as respostas imunológicas. E a partir daí, você buscar o desenvolvimento de quê? De uma vacina, de uma imunização ativa, de uma geração de células de memória que possa induzir os indivíduos a ficarem imunes a esse verme. Bom, quando a gente fala de esquistossomose, primeira coisa que você tem que saber, quem é o agente etiológico, quem é o agente causador, quem é o responsável pelo quadro infeccioso e pelo desenvolvimento das doenças. No caso da esquistossomose, é um platelminto. Um platelminto, quando a gente estuda os platelmintos, você sabe que se trata de animais triblásticos, animais de simetrias bilatérias, os indivíduos que apresentam-se ainda acelomados, mas que por apresentar-se achatados dorso-ventralmente, os platelmintos, eles são animais que já têm condição de triblastia, uma série de características. Quando você estuda os platelmintos, você tem dentro da classe, né, dentro do filo, 3 classes. Quais são? Turbelária, onde você tem as planárias, aí você tem a cestoda, que é onde se tem as tênias, e você tem a trematoda. No caso, a trematoda é onde você tem o cistossoma mansoni. Então, o cistossoma mansoni, o esquitossomo, ele é um verme platelminto da classe trematoda. É um dioico, sexos separados, portanto tem o macho e tem a fêmea. A fêmea vive dentro do canal ginecóforo do macho, sempre se reproduzindo ali para produzir uma grande quantidade de ovos quando está infectando os indivíduos. Quando você estuda um parasita, é importante que você saiba o ciclo dele. E no caso da esquistossomose, o ciclo é heteroxeno. O que é um ciclo heteroxeno ou digenético? É um ciclo que nós vamos ter mais de um hospedeiro. Quando se tem mais de um hospedeiro, o que vai determinar quem é o hospedeiro definitivo, quem é o intermediário, é a fase reprodutiva que cada indivíduo desenvolve. Aquele que cedia a fase assexuada é o hospedeiro intermediário. E aquele que cedia a fase sexuada é o hospedeiro definitivo. No ciclo da esquistossomose, nós somos hospedeiros definitivos. Motivo? Porque o cistossoma dentro do nosso corpo reproduz-se sexuadamente, já que o macho e a fêmea vivendo dentro do canal ginecóforo do macho, vai se reproduzir com a formação de gametas, né, com fecundação, com variabilidade e tudo mais, tá? Já, por exemplo, quem é que vai ser o hospedeiro intermediário no ciclo da esquistossomose? O hospedeiro intermediário vai ser exatamente um animal também, indivíduo pertencente ao reino Animalia, certo? Que pertence ao filo Molusca. Então é um molusco. Os moluscos, eles são hospedeiros intermediários no ciclo heteroxeno da esquistossomose. Que molusco? Pertencente aos gastrópodas,
indivíduos que são planorbídeos e principalmente o maior representante é o da espécie Bioflária glabrata, que é o caramujo. Então o caramujo é o hospedeiro intermediário no ciclo, certo, da esquistossomose. Neste caso, por que ele é o hospedeiro intermediário? Porque nele nós vamos ter a fase assexuada do ciclo, onde, por exemplo, a larva miracídio, que é uma larva ciliada, a larva que eclode do ovo do cistossoma, transforma-se em larva cercária. E esta larva cercária é que é a larva infectante, pois é ela que vai penetrar ativamente na pele do indivíduo quando ele toma banho em rios, lagos, lagoas infectadas pela cercária. Então, olha só, qual é o objetivo aí da pesquisa? Tentar desenvolver uma vacina, criar estudos, compreender, né, apesar de que nós já temos 2 vacinas que já estão aprovadas para teste em humanos para verificar a sua eficácia. No entanto, laboratórios do mundo todo tentam desenvolver novos processos, novos imunizantes, para ver qual deles tem um lastro de eficácia maior e que consegue gerar melhor memória imunológica do combate a esse tipo de verme que é tão negligenciado por algumas regiões ainda, por alguns países, por não ter acesso, por a população não ter acesso a um saneamento básico, a uma educação sanitária e por esse motivo, doenças como essas, que já era para estar sendo controladas, ainda atinge mais de 200 milhões de pessoas no mundo todo, tá? Então, vamos lá, recapitular aí. A esquistossomose é uma doença parasitária causada por um verme, portanto uma verminose, é um platelminto, certo? Por se tratar de um verme achatado dorso-ventralmente, é um platelminto que pertence à classe trematoda, certo? É um dioico, sexo separado, tem um ciclo heteroxeno em que o homem ocupa a posição de hospedeiro definitivo por sediarmos a fase sexuada de reprodução do verme, e o caramujozinho, que pertence ao ciclo, que é um molusco, que é um gastrópoda, é o hospedeiro intermediário por sediar a parte o quê? A fase assexuada do ciclo. Beleza? E qual é a parte infectante? É a larval. É a larva que tem caráter infectante. A larva cercária, já que a miracídio não é a infectante. A miracídio é a que eclode do ovo e que a penetra no caramujo para poder exatamente se transformar em larva cercária. Tranquilo? Beleza, massa demais. Ó, vamos agora resolver uma questãozinha que já caiu no vestibular e que envolvia exatamente esquistossomose para que você veja o quão relevante é estudar esse assunto. Vamos lá? Bom, nós trouxemos aqui para vocês 2 questõezinhas que caíram na prova da Unicristos, da prova de conhecimentos específicos vestibular da Unicristos e Medicina 2018.1. Então, uma prova bem recente para você verificar o quanto esse assunto que envolve verminoses, né, que são as doenças causadas por vermes, ele é importante. Foi a questão de número 14 e a questão de número 15 do vestibular 2018.1, conhecimento específico da prova da Unicristos de Medicina. Bom, a questão trazia uma ilustração, você vai observar essa ilustração. Essa ilustração mostrava o ciclo de um verme. E, obviamente, se você observar no ciclo de um verme, na imagem, o número 3 representa um caramujo, um gastrópoda, que pode fazer referência exatamente ao Bioflária glabrata. Qual é o único ciclo de um parasita verminose, não um euminto, que tem como um dos hospedeiros do ciclo heteroxeno o caramujo? Exatamente a esquistossomose, né? Aí a questão diz assim, a ilustração representa o ciclo de vida do... Aí o item A fala ancilostoma duodenale. Falso, porque o ancilostoma duodenale é causador do amarelão, né, da ancilostomose, ancilostomíase. Então o item A tu já eliminaria. No item C aparece de novo o ancilostoma, falso, né? E no item E, ascaris lumbricoides, que é lombriga, que não tem, né, tanto o ancilostoma quanto o ascaris, o ciclo é monoxeno, ou seja, só há um hospedeiro. Não tem, portanto, a existência de um hospedeiro outro. Daí porque o ciclo não representa isso. Então a resposta só poderia ser o item B, que tem cistossoma mansone, e o item D, que também tem cistossoma mansone. Só que aí o detalhe, ó, no item B diz, classificado como um cestódio. Não é um cestódio. Cestódios são os platelmintos tênias,
causador da teníase. Ele é um trematódio. Daí porque a questão 14, que fala da ilustração, tem como resposta correta o item D, que fala que é o Cistossoma mansoni, um trematódio endoparasita. Entendeu por que às vezes, além de ser importante você conhecer o ciclo, conhecer um pouco da taxonomia do agente etiológico, saber se ele é um trematóda, se ele é um cestoda, porque são termos que são usados principalmente em provas de conhecimentos específicos, como é o caso da prova de medicina da Unicristos. E a 15 faz ainda referência ao ciclo, diz: no ciclo de vida ilustrado, os números 1 e 3 correspondem respectivamente. 1, certo? É o humano e o 3 é o caramujo. Então, 1, hospedeiro definitivo, e o 3, que é o caramujo, hospedeiro intermediário. Portanto, resposta item B de boa prova. Perfeito, gente? Então você verificou aí, ó, se você soubesse esquistossomose, só nessa prova aí de conhecimentos específicos, 2 questões sequenciadas cobre exatamente a mesma temática, o mesmo assunto. Tranquilidade? Pois valeu demais. Obrigado mais uma vez por você fazer parte do nosso canal Sinapse. Aproveita, ó, deixa o likezinho aqui, compartilha o nosso vídeo com os teus colegas aí nas redes sociais, né? Compartilha nos grupos de WhatsApp da tua sala e faz com que o nosso canal possa continuar colaborando aí, te ajudando no aprendente aí, né? Das ciências biológicas. Valeu? Forte abraço, até o próximo episódio.